Na pequena vila de Monte Sereno, cercada por colinas suaves e rios que corriam preguiçosamente, havia uma casa no alto de uma encosta. Era uma construção simples, feita de madeira clara e pedras arredondadas, com janelas sempre abertas e cortinas leves, que dançavam com a brisa. Todos na vila a chamavam de Casa dos Sussurros. O nome não tinha nada de assustador. Ao contrário, vinha de um fenômeno curioso e encantador. Sempre que o vento passava pelas frestas e pelas folhas das árvores que rodeavam a casa, surgia um som suave, como se alguém estivesse contando histórias em voz baixa. Moradores diziam que era a colina conversando com quem passava. E as crianças, fascinadas, juravam ouvir palavras e canções. A casa era habitada por Dona Avelina, uma senhora de idade avançada, mas com um vigor sereno que impressionava. Cabelos brancos como fios de algodão e olhos cor de mel que pareciam guardar a luz de todas as manhãs que já vivera. Seu maior tesouro era o jardim que mantinha nos fundos da casa. Não era um jardim comum. Ele se espalhava em curvas e caminhos que pareciam não ter fim, com flores de todas as cores imagináveis, e algumas impossíveis de se descrever. Ali havia pétalas que brilhavam sob a luz da lua, folhas que mudavam de cor conforme a temperatura, e flores cujo perfume parecia carregar lembranças felizes. O mais intrigante era que, não importava a estação, o jardim estava sempre em plena floração. Mesmo nos invernos mais rigorosos, as cores não desapareciam pouco sabiam. Mas aquele jardim tinha um segredo antigo. Todas as noites, à meia-noite, Dona Avelina acendia lanternas espalhadas pelos caminhos e se sentava num banco de madeira. Gasto pelo tempo, sempre trazia consigo um livro muito velho, de capa de couro e páginas amareladas, com palavras quase apagadas. Ela lia em voz baixa, e enquanto lia, o vento leve parecia carregar suas frases por todo o jardim. As plantas se inclinavam levemente, como se ouvissem com atenção, e às vezes, quem observava de perto, jurava ver botões de flores se abrindo na mesma hora. Numa noite de primavera, Lucas, um jovem viajante que havia chegado recentemente à vila, decidiu visitar a colina. Tinha ouvido histórias sobre aquele jardim desde o dia em que chegara, mas imaginava que eram apenas exageros de gente simples, carregando uma pequena mochila e guiado pela luz prateada da lua. Subiu devagar pelo caminho de pedras. Quando chegou ao portão, parou. O ar ali era diferente. Respirar naquele lugar parecia fácil demais, como se cada inspiração lavasse a alma. O perfume das flores misturava-se ao som distante de grilos e ao farfalhar das folhas. As lanternas iluminavam o caminho com um brilho dourado suave. E, mais ao fundo, Lucas viu Dona Avelina sentada, lendo. Ele se aproximou timidamente, e a senhora, percebendo sua presença, sorriu como quem já esperava por ele. Boa noite. Jovem, sente-se. Sua voz era calma, quase um sussurro, mas carregada de calor humano. Lucas se sentou ao lado dela e por alguns instantes não disse nada, apenas ouviu. As palavras que ela lia não pareciam comuns. Cada frase parecia pintar imagens invisíveis. Ele fechou os olhos e viu rios tranquilos, campos verdes que se estendiam até o horizonte, pássaros dourados voando em um céu de crepúsculo. Sentia até o cheiro da grama molhada e o calor do sol no rosto. O que é este lugar? Perguntou, impressionado. Este jardim menos, respondeu Avelina, fechando o livro com cuidado. Menos, cresce com histórias. Cada flor nasceu de um conto que foi contado aqui. Algumas são de lendas antigas, outras de memórias felizes, e outras de sonhos que ainda não foram sonhados. Lucas riu baixinho, achando poético demais para ser real. Mas Avelina apenas se levantou e o guiou até uma pequena clareira. Havia ali um canteiro vazio, cercado por pequenas pedras brancas. Aqui, você pode plantar uma história sua.
Menos, disse ela, basta contá-la com o coração. Sem entender bem, Lucas Cúmico contou sobre sua infância simples, numa cidade distante. Do cheiro do bolo que sua mãe fazia nas tardes chuvosas. Da primeira vez que aprendeu a andar de bicicleta. Das noites em que ficava deitado olhando o teto, ouvindo o som da chuva. Enquanto falava, algo aconteceu. No centro do canteiro, um pequeno broto azul surgiu, crescendo diante dos olhos dele. Em poucos segundos a flor se abriu, revelando pétalas que mudavam de tom, do azul claro ao lilás. Lucas olhou para Avelina, atônito. Ela apenas sorriu. Agora, essa lembrança vai viver para sempre. Cada vez que o vento soprar aqui, alguém poderá cintilar. Naquela noite, Lucas desceu a colina diferente. Sentia-se mais leve, como se tivesse deixado parte de si em um lugar seguro. Nos dias seguintes, voltou várias vezes. Não era o único. Moradores da vila também subiam até a Casa dos Sussurros para plantar suas histórias. Alguns contavam sobre amores perdidos, outros sobre viagens inesquecíveis, outros sobre gestos simples que haviam mudado suas vidas. E cada nova história trazia uma nova flor. Com o passar dos anos, o Jardim das Noites Eternas se tornou um santuário. Pessoas de lugares distantes vinham para ouvir o vento contar histórias e sentir o perfume das memórias. Mesmo depois que Dona Avelina partiu, o jardim continuou a crescer, como se tivesse aprendido sozinho o poder de guardar lembranças. Dizem que se você visitar Monte Sereno numa noite clara, poderá ouvir histórias que não são suas, mas que vão tocar seu coração como se sempre tivessem feito parte de você. E, se tiver sorte, encontrará o banco de madeira livre. Então bastará fechar os olhos, falar do fundo da alma e plantar a sua própria flor. E assim, o vento nunca deixa de sussurrar.